Louvado seja para todos sempre o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal e hoje estaremos discutindo um tema, a oração de Jabes. Se você quer saber quem foi Jabes e quer saber qual foi a sua oração, não deixa de conferir este vídeo até o final. Vamos aprender juntos da palavra do Senhor. Então, para não ficar só nas minhas letras, só naquilo que eu posso dizer, vamos abrir a nossa Bíblia aqui no Velho Testamento, livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, o verso 9 e o verso 10. Livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, nós iremos ler o verso 9 e o verso 10. Aqui na minha versão vai dizer da seguinte maneira: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Glorificado seja para todos sempre o nome de Jesus. Eu acho bem interessante que o livro de 1 Crônicas fala sobre gerações, descendências. Inclusive o capítulo 4, que nós extraímos os versos 9 e 10, inicialmente fala sobre os descendentes de Judá. É o que nós iremos observar do verso 1 ao verso 10. Porém, há uma interrupção. Param-se de falar sobre gerações e descendências e surge então um homem muito curioso. De Gênesis a Apocalipse não tem outro texto que fale sobre ele. Quem é este homem? Jabes. Ele fez uma oração. Em que oração? Nós já sabemos de qual é saltear. Oração é o ato de falar com Deus. É a forma como nós temos para manter o nosso relacionamento com o nosso Criador. Jeremias já nos dizia lá no capítulo 33, no versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, as quais não sabes. E é isto mesmo, oração é clamar, é pedir e é expor a Deus algo que você esteja necessitando, o que você queira. Mas, além de falar sobre a questão introdutória no que diz respeito ao conceito de oração, nós poderíamos destacar pelo menos 5 orações. 5 orações essenciais, a qual nós podemos praticar, ou muitas vezes já praticamos. Mas antes de falar sobre esses 5 tipos de orações, vamos destacar 2 homens na Bíblia que oraram e que foram exemplos de oração. Eu vou citar só 2, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós escolhemos Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia. Isto mesmo que você está ouvindo, 3 vezes ao dia. Mas será se Daniel não tinha outras coisas para fazer? Claro, Daniel ele cuidava de 40 províncias, não foram apenas 4 nem 10, 40. Era um homem ocupadíssimo, porém, ele tinha como prioridade uma vida de oração. O que pode nos impedir de ter uma vida de oração? Será se são as várias coisas que nós, no século 21, temos que nos ocupar? Não. A questão é que nós temos que viver uma vida de oração e que temos ter um tempo onde nós vamos escolher estar a sós com Deus. Era isso que Daniel ele fazia. E quais foram os benefícios que Daniel colheu tendo uma vida de oração? Primeiro, os livramentos de Deus. Ele livrou ele, como nós já sabemos, da cova dos leões. Daniel ele teve intimidade com Deus a ponto de ser usado por Deus na interpretação de sonho, e foi um homem marcante no Antigo Testamento, tanto que o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, que fala de muitas coisas que ainda hão de acontecer
como a grande tribulação, por exemplo, onde Daniel já cita, se você for observar, pode ler mais tarde, lá em Daniel capítulo 9. E o segundo homem da Bíblia que gostava de orar, eu vou citar o homem mais sublime que já existiu. Quem é este homem? Isso mesmo, Jesus. Ele é este homem que orava. Nós vamos observar um só milagre de Jesus. Jesus, ele andou sobre as águas. Isso ele já viu a lei da física, ninguém pode andar sobre as águas. Mas nós vamos observar que antes de andar sobre as águas, Mateus, Marcos e João falam dessa história que realmente aconteceu porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos observar que Jesus, ele disse aos seus discípulos: entrem num barco e vão adiante, atravessem o lago. Então os discípulos poderiam perguntar: Jesus, nós iremos para o outro lado, né? Mas como é que você vai? Será que tem um outro barco disponível para Jesus? Jesus não foi atrás de outro barco, Jesus foi orar. Por que ele foi orar? Porque ele sabia que ele ia viver um grande milagre na natureza. Ele ia viver um milagre extraordinário, que era andar sobre as águas. Eis a questão: se até Jesus ele precisou orar para viver os milagres de Deus, que dirá nós? Precisamos urgentemente ter uma vida de oração. Então Jesus nos ensina, por exemplo, a oração que nós podemos ter como base, a oração que nós podemos ter como modelo, a oração do Pai Nosso. E sem dúvida, a maior referência de oração no Novo Testamento. Mas vamos aqui para as 5 principais orações que existem, os 5 tipos principais de oração. Primeiro tipo, oração por adoração. Nós podemos adorar a Deus enquanto oramos, porque orar é adorar. Então nós vamos observar que quando estamos a sós com Deus, porque isto é um momento de intimidade, você e Deus, você pode investir tempo adorando. Você não precisa pegar as melhores palavras do dicionário Aurélio, por exemplo, para poder expor diante de Deus. Seja sincero, mas adore. Senhor, Tu és grande. Será que Jesus orou na oração modelo? Sim, quando ele disse assim: Pai nosso, santificado seja o Teu nome. Ele enalteceu o nome de Jesus. Ele exaltou e está dizendo: teu nome é santo. Isso é só um exemplo. Deus vai te colocar a palavra: Senhor, como Tu és tremendo, como Tu és perfeito, como Tu és magnífico. Então, quando nós formos orar, precisamos adorar no momento da oração. O segundo tipo de oração muito interessante é quando nós oramos utilizando os textos bíblicos. Podemos dizer, inclusive, que é uma oração profética. Porque se eu chegar diante de Deus e disser da seguinte maneira: Senhor, Tu és o meu pastor, nada me faltará. Tu és a minha essência, Tu és o meu tudo. Senhor, Tua palavra diz que o Senhor me amou de uma tal maneira e deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você vai estar colocando diante do Senhor uma oração baseada na maior profecia que nós temos, que é a palavra de Deus. E qual é o terceiro tipo de oração que podemos destacar? A oração por confissão. Eu preciso, no momento em que oro, pedir perdão pelos meus pecados, pedir perdão pelas minhas iniquidades, pedir ao Senhor misericórdia pela minha vida, porque nós somos pecadores, não há ninguém que seja justo. Todos os dias precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus em arrependimento. E o quarto tipo de oração que existe, intercessão. Jesus falou muito bem na oração modelo. Como? Pai Nosso. O Pai não é só meu. O Pai não é só para abençoar a minha família. O Pai, Deus, não é só para abençoar o meu ministério. Deus não é só para abençoar o meu trabalho. Eu preciso, no momento em que oro, lembrar-se de algumas pessoas que estão ao meu redor. Por exemplo, eu conheço 10 pessoas. Imagine
que no momento eu intercedo por cada uma das 10 pessoas, pedindo que o Senhor abençoe a sua família, pedindo que o Senhor abençoe o seu ministério, pedindo que o Senhor abençoe a sua vida. Então, se eu fizer dessa forma, a minha oração será mais longa, porque eu tenho certeza que nós conhecemos mais do que 10 pessoas. Tenho certeza que você pode orar apresentando 20, 30 pessoas, ou seja, interceda. Não permita que a oração esteja voltada em si mesmo ou em si mesma. Lembre do teu irmão, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora eu vou te apresentar um quinto tipo de oração, que é a oração mais feita em 99,9% dos casos, que é a petição. Muitas vezes nós aprendemos oração como um simples ato de pedir. Eu chego para Deus com uma lista, parecendo como uma lista de supermercado. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero dessa forma, desse jeito. É errado pedir? Não. Até porque Davi, numa oportunidade, disse assim, pedi, aliás, foi Jesus, pedi, dá-se-vos-á. E Davi também, ele disse assim, pedi e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Podemos sim pedir. Aí nós vamos voltar para o texto aqui. Já que falamos de adoração, oração por adoração, já que falamos de oração por meditação, oração por confissão, oração por intercessão e oração por petição, qual foi a oração que Jabes fez? Ele fez uma oração por petição, ele não intercedeu. Como nós sabemos disso? Porque olha como foi a oração de Jabes. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Ele pediu. Então a oração por petição é necessária. Mas quem foi Jabes? A palavra Jabes, no seu original, é aquele que causa dor. Jabes, ele pôde ter este nome, ou vamos ver aqui no texto, a sua mãe depois este nome, porque ela havia sofrido muito durante seu parto. Então, pôde ter sido um parto difícil, onde a mãe de Jabes sentiu muita dor, e por isso ela acabou colocando o nome de Jabes, aquele que causa dor. O certo é que o texto nos revela, vamos ver apenas na Bíblia, que Jabes ele foi muito respeitado na sua família. Ele foi admirado. As pessoas da sua família o amavam muito, apesar de que o nome dele significasse aquele que causa dor. Mas não vamos nos deter nesse detalhe. Vamos observar a oração de Jabes. Será essa oração de Jabes foi um tanto que egoísta? Não. Nós temos um Deus que nos ouve. Tiago nos revela que nem sempre ele nos atende, porque muitas vezes quando nós pedimos mal para que nós possamos usufruir dos nossos próprios deleites. Traduzindo, às vezes a gente ora simplesmente porque quer que seja feito algo segundo a nossa vontade, e nós devemos pedir sempre entendendo que é a vontade de Deus que deve prevalecer. Nem sempre Deus vai atender, mas sempre Ele nos ouve. Isaías diz no capítulo 59, as suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados, na outra versão, tapados, para que não possa ouvir. Então Deus, Ele ouve sim a nossa oração. Aliás, Ele ama nos ouvir conversar com Ele, apesar de que Ele é onisciente e sabe exatamente aquilo que nós vamos pedir. O certo, meus amados, é que Jabes, ele pensou em um momento da sua oração. A Bíblia não revela se ele já tinha adorado, a Bíblia não revela se ele já tinha meditado, a Bíblia não revela se ele já tinha feito as suas confissões, nem revela se ele tinha intercedido. Mas a Bíblia fala que ele fez um pedido. Que pedido foi este? Ó Deus, não a qualquer Deus. Ele pediu ao Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e o Deus que está na sua vida.
Ele falou assim: abençoa-me. O que você tanto deseja? Você deseja receber a bênção de Deus? Simples. Peça a bênção de Deus. Abençoa-me e dá muitas terras. Algumas versões vão dizer: alarga as minhas fronteiras. O que você deseja, Senhor? Eu quero, Senhor, ter mais conhecimento bíblico. Alarga as minhas fronteiras de conhecimento bíblico. Senhor, eu quero ter mais tempo de oração. Alarga, Senhor, meu tempo, o meu momento contigo. Senhor, pode falar também na questão física. Eu quero que a minha empresa cresça. Não é errado fazer esse tipo de oração. Eu quero, Senhor, que o meu ministério cresça, tenha proporções maiores. Eu sei que, neste sentido, Jabes estava pedindo para Deus com que crescesse as suas terras, com que ele viesse a se desenvolver. O que mais que ele pediu? Fica comigo, como se ele estivesse falando. Eu quero que o Senhor me faça crescer, mas eu não quero crescer sem o Senhor na minha vida. Que forte essa declaração de Jabes. É como nós devemos fazer hoje. Senhor, eu quero as tuas bênçãos, mas eu quero o Senhor, que é a maior bênção que eu possa ter. Então é isso que Jabes estava pedindo, a presença de Deus. Ele não disse: Senhor, eu quero as coisas, quero ver as coisas crescerem na minha vida, mas eu quero que o Senhor esteja de fora. Não. Ele disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor me faça crescer, mas eu quero crescer com a tua presença. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E mais, Senhor, livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Que Jabes está dizendo: Senhor, eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado contigo, mas eu quero que a bênção não me cause dor, sofrimento. Quando é que a bênção causa dor ou sofrimento? Quando, por exemplo, eu peço tanto uma coisa para Deus e quando eu recebo, eu viro uma pessoa tão ingrata que ao invés daquela bênção se tornar bênção, se torna maldição. Então nós vamos ver que ele pedia para Deus uma bênção. Parecia ser egoísta, mas não. Porque depois ele vai dizer: eu quero a tua bênção com o Senhor na minha vida. Eu quero um casamento que o Senhor esteja nesse casamento. Eu quero uma empresa que o Senhor esteja nessa empresa. Eu quero, Senhor, a tua bênção, mas que essa bênção não me deixe de causar alegria em ti, que não venha me causar dor. Porque muitas vezes a gente pede algo para Deus e às vezes Deus até não responde, porque se Ele responder, Ele sabe que vai causar dor para nós. Às vezes Deus fecha uma porta para a nossa vida, não é porque Ele é mau, nem porque Ele não cuida de nós, não. É porque Ele sabe que se Ele abrir essa porta, muitas vezes a gente vai virar as costas para Ele. E para Ele não é interessante que você esteja longe da sua presença. Deus, Ele não te dá uma bênção para te causar dor. Deus, Ele não te dá uma bênção que o tire da sua vida. Pense nisso. Foi essa oração equilibrada de Jabes. E o mais surpreendente, amados. Sabe qual foi a coisa que mais Deus me fez perceber no texto? Além dessas 3 verdades sobre a oração de Jabes, é que foi uma oração atendida. Jabes pediu e Deus atendeu. Peça a bênção de Deus para você. Peça a bênção de Deus com o Senhor nessa bênção. Peça a bênção de Deus, mas que venha a te trazer alegria amanhã, e não sofrimento, e não dor. Fique com essa palavra. E se você desejar, se inscreva no nosso canal e compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas e impactadas pela palavra de Deus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando.